Sadashiva-samarambam Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru Param Param Om. Namastê, bem-vindos de volta. Verso 14, as ações. Lord Krishna dizia, né? Krishna Guru, eu sou a consciência, a carta e a sangha. Eu não me associo com nada, né? Isso me faz lembrar a palavra sangha, né? Sangha significa associação. Então, a associação é importante para a gente, né? Porque nós precisamos escolher boas associações. Não é, Marcelo? A gente não pode jogar fora a sangha, né? Sangha significa associações adequadas, né? Então, nós temos essas sanghas espirituais que nos permitem boas associações com pessoas com tendências espirituais, mas eu não quero ficar amarrado na sangha, né? Quando a gente fala sobre grupos de satsanga pelo mundo, né? Sat significa verdade. E sangha, realidade, né? Verdade, realidade. E sangha significa associação. Então, literalmente, satsanga significa associação com a realidade, associação com a verdade, associação com o ser, né? Mas, quando você vai verificar as pessoas envolvidas nessas sangas, elas estão interessadas na associação, mas elas não estão interessadas na verdade, né? As pessoas estão envolvidas porque elas gostam do aspecto sangha, do satsanga, mas elas não ligam para o aspecto sati, né? Do satsanga. E quando a gente vem para os Upanishads, né, a gente, cadê a sangha? Não tem sangha. Por que não tem sangha? Porque ninguém está interessado em sati. E eu caí numa sangha errada aqui, né? Nessa sangha que né, é sati, orientada por sati, e aí são poucas pessoas dispersas, então cadê a minha sangha, né? Então, no final das contas, esse é um trabalho individual, cada um faz por si, né? A sangha, ela serve de apoio, né? Mas a gente não quer defender muito na sangha, porque a gente quer realizar a nossa natureza livre de associações, até mesmo boas associações, né? A gente parte da associação do indivíduo com o mundo, ele vai se dissociando do mundo e se associando com Deus, né? É uma associação boa, sim, mas aí, no final das contas, ele precisa dissociar de Deus e associar com o ser, o self, o Atma, Brahman, como queiramos dizer, né? Então, da associação com o mundo para a associação com Deus, depois da associação com Deus, a total dissociação com qualquer coisa que possa servir para mim de bengala. Eu sou livre e independente de toda e qualquer associação, até mesmo associação com Ishvara, mas tudo isso em seu devido tempo e momento. As associações não me afetam. Eu não tenho desejo em relação aos resultados de ações. Portanto, aquele que claramente me conhece não estará preso às ações. Então, nós temos que lembrar aqui o que foi referido antes, né? Existem algumas passagens do Gita aqui, no capítulo 4, que o Lord Krishna, o Krishna Guru, apresenta o fato, olha, ou você busca o conhecimento do Atma, ou você busca o conhecimento de Deus. Em ambos os casos, você vai compreender a natureza, a carta, né, e a sangha daquilo que você é. Por quê? Você e a natureza de Deus são a mesma coisa. Se você possui uma personalidade romântica inclinada à dualidade, busque
a natureza de Ishvara. Até que você compreenda que a sua natureza e a natureza de Ishvara é a mesma, é Brahman, é Satchitananda, né? Então, aqui ele está falando, aqueles que conhecem claramente a mim, eles estão livres do samsara, livres das ações e seus resultados. Por quê? Porque eles me conheceram, mas me conheceram não é um conhecimento dualista, né? É um conhecimento a respeito da identidade, né, de Jiva Atma em Ishvara Atma, que é Paramatma. Existe somente um Atma de natureza não dual. Então, aqueles que conhecem a mim e que sabem que a natureza do Jiva é idêntica à natureza de Ishvara, eles estão livres do samsara. Portanto, as ações não me afetam e eles não afetam esses meus devotos que dissolveram aquele sentimento de identidade no complexo corpo-mente para assumir a identidade em Brahman como Brahman. Krishna está apontando para o fato de que, fundamentalmente, as ações não necessariamente devem perturbar o indivíduo. As ações não somente não podem perturbar, mas os resultados delas também não precisam perturbar o indivíduo. Mas se este conhecimento não for claro, as ações irão criar tensões, expectativas, frustrações, né? Podem trazer arrependimentos, desapontamentos, etc. Tudo é possível, depende do seu nível de conhecimento. Essas atividades, esses karmas, não afetam o Yani, não afetam o Krishna Guru, não produzem ansiedade, não tenho nem mesmo preocupação com os resultados da ação. Aqui o Krishna Guru está falando, né, como um Yani, né, servindo de exemplo para todos nós, buscadores do Yana. Né? Eu não tenho preocupações a respeito do mundo, preocupações a respeito dos resultados, portanto, eu não estou preocupado com o mundo. Cada ação irá criar o seu resultado de acordo com o sistema. E o sistema jamais será injusto com ninguém. Eu sempre recebo o que eu mereço. O Parabhada Karma é sempre desenhado sob medida do ponto de vista individual e coletivo e universal. Tudo é simplesmente desenhado sob medida individualmente, coletivamente e universalmente. Então, compreendendo essa inteligência suprema, eu não tenho nenhuma preocupação, porque o que será, será. Tudo ocorre dentro do âmbito desta justiça suprema. Ah, mas tem tanta injustiça, sim, mas a gente precisa compreender, ter confiança, fé no Criador, e esta fé não é cega, é compreender que tudo que ocorre, ocorre dentro desta lei universal que é causa e efeito. Então, o efeito ele pode ser a nível pessoal, a nível da minha cidade, da minha nação, a nível do planeta e a nível cósmico. Né? Qualquer que seja o resultado, é justo que assim seja. Né? Existem diversas passagens religiosas que dizem que assim seja, Senhor, que seja feita a sua vontade, por mais dolorosa ela possa parecer aos olhos dos homens e das mulheres, né? Portanto, o Criador é sempre justo. Tudo o que tiver que acontecer, acontece segundo essas leis kármicas, causalidade. Portanto, eu não me preocupo com o resultado. Então, aqui, tem um modo, aqui ele está apresentando uma compreensão que neutraliza a preocupação e aflição a respeito das minhas ações, será que elas são corretas ou incorretas, isso e aquilo, e os resultados, como receber.
existe um conhecimento, uma compreensão que já minimiza e resolve esta problemática. Que compreensão é essa? É a compreensão a respeito de Ishvara, o Criador, sustentador, e aquele que nos concede os nossos parabhada karmas dia após dia. Né? Então, eu tendo essa compreensão de Ishvara, né, eu sou livre das aflições, né, tão comuns aos sansares. Eu não me preocupo. Então, aqui, incidentalmente, temos que observar que planejar o resultado é uma coisa, se preocupar com o resultado é outra. Aqui o Swamiji, muito provavelmente, vai entrar num campo no qual ele diz: você viver do ponto de vista desta sabedoria não significa não fazer planos. Dentro do âmbito de Mitya, nós precisamos ser práticos, estabelecer metas, traçar planos, estratégias, né, para que nós possamos crescer a empresa, né, obter os nossos desenvolvimentos pessoais, e etc., etc. São duas coisas distintas. Parecem que são contraditórias, mas não. Você pode fazer um plano, sim. Mas qual é a diferença? Primeiro, que o planejamento que você faz não é puramente de interesse egóico, pessoal, materialista. É um planejamento que visa o benefício de Ishvara como campo. E a outra coisa é que você está fazendo um planejamento porque você está fazendo um empreendimento que visa melhorar as circunstâncias do seu campo, né? Mas você compreende que os resultados não estão sob o controle de nenhum humano, né? Então, você faz os seus planejamentos, dedica-os a Ishvara como campo, deixa que os resultados sejam designados por Ishvara e você é livre de preocupações a respeito do fracasso ou sucesso das suas ações e os resultados favoráveis ou desfavoráveis, né? Portanto, esses ensinamentos nunca são contrários ao planejamento. Sem planejamento, as nossas chances de sucesso são reduzidas, né? Nós sabemos. Planejar, estudar. Por outro lado, se você não tiver planos, mesmo que 100% do tempo, deixa eu ler aqui, senão isso aqui não vai fazer sentido. Dizem que você deveria tomar 80% ou 70% do tempo, você deveria estar planejando. A implementação se torna muito mais fácil. Por outro lado, se você não planejar, você vai ter 100% do tempo para a implementação da sua ideia, né, mas sem planos, e as coisas ficam muito mais difíceis. Portanto, o Vedanta não é contra o planejamento. Planejar, delinear, torna uma execução mais eficiente. O Vedanta é contra o quê? A ansiedade, a preocupação a respeito. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Né? Você faz o seu melhor, às vezes você faz sem nenhum planejamento, sem nenhum estudo, você faz na loucura total, como eu fiz quando eu deixei a Itália, mais ou menos uns 20 e tantos anos atrás, para ir para os Estados Unidos iniciar um empreendimento de importação e distribuição de vinhos no estado de Washington, né? Sem conhecer o mercado, sem conhecer a cultura. Aquilo ali é loucura pura, né? Mas foi um momento de loucura que eu quase quebrei o pescoço quando eu aterrissei lá, mas aquilo serviu para purificar o meu ego, que estava fora de controle, de um certo modo. A Vedanta não é contra o planejamento. O Vedanta é contra preocupar-se com o resultado. O planejamento é bom para evitar que você quebre o nariz de novo e de novo por falta de estudo e planejamento, como foi o meu caso na minha ida para os Estados Unidos. E você não precisa se preocupar com o resultado, porque isso irá tornar
a implementação é ainda mais deficiente no presente. Então, tudo muito simples. O planejamento conduz à eficiência, a preocupação conduz à deficiência. Eu acho que ninguém tem dúvida a respeito disso, né? A preocupação é o veneno, né? É a toxina que irá, né, sacrificar, comprometer a nossa capacidade intelectual na execução. Porque eu estou tenso, eu estou aflito, eu estou preocupado, né? Eu estou dividido, né? Eu estou, como se diz, sem confiança, né? Não façamos confusão entre tudo isso, planejamento e preocupação. Muitas pessoas se preocupam enquanto pensam que estão planejando. Não, o planejamento já está corrompido, já está comprometido pelo elemento preocupação. Será que vai dar certo? Na verdade, o que está acontecendo é preocupante. Como você sabe, muito simples, o planejamento é uma ação deliberada. Esse é bonito. O planejamento é uma ação deliberada que você pode corrigir de um momento ao outro, enquanto que a preocupação é mecânica, é automática, ela é não deliberada, né? Ela é fora do seu controle, do seu domínio, é uma reação mecânica devido a esta ignorância a respeito das ações e seus resultados, a respeito de Ishvara, né? E a respeito até mesmo muitas vezes, né, de uma certa capacidade ou conhecimento a respeito da natureza do mercado e do empreendimento que você quer fazer, né? Então, essas preocupações, elas se tornam os mestres. A gente quer parar de preocupar, mas a gente não consegue. Mas o planejamento, ele é deliberado. A gente planeja. Muitas vezes o planejamento pode também se tornar um monstro que a pessoa não consegue parar de planejar. Ela fica modificando o planejamento de novo, de novo, de novo, porque está preocupada de realmente, no final das contas, né, executar um plano que não vai dar certo. Você compreende, Mauro? Então, tudo depende do quanto vinculante, né, essas tendências, né, esses movimentos mentais, intelectuais, sejam, né, a equanimidade, o equilíbrio, é saber, não, eu vou fazer isso e preciso de um mínimo de planejamento. Ok, eu faço um planejamento, né? Eu tenho dinheiro para esse pequeno empreendimento? Tenho, sim. Ok, então, quais são as minhas chances de sucesso? Não sei, vamos ver, vai depender de sua área, do campo, né? Eu estudei, planejei, e eu sei que eu tenho a capacidade de ir aprendendo durante o processo, né? Aí eu vou lançar esse projetinho e vamos ver onde é que vai dar tudo isso, né? Então, a preocupação, ela não é necessária. Por quê? Porque ninguém tem uma bola de cristal, ninguém sabe o dia de amanhã, entendeu? Você quer planejar para proteger os seus bens no momento conturbado da sociedade a nível mundial, isso é possível, aquilo, mas ninguém tem uma bola de cristal, então você não se preocupa. E se você faz um assessment, né, acessa a situação e decide algumas coisas, você jamais olha para trás para dizer, putz, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter investido aqui, deveria ter, né? Você jamais olha para trás. Porque a gente conhece as limitações do Jivatma. Não, eu não deveria ter vindo para o Brasil, eu não deveria ter feito isso, eu deveria. Não, você faz e já não olha mais para trás, né? E o que será, será. Você vai confiando no movimento da sua vida, na sua capacidade de planejar e executar, e aprendendo no processo. A vida é uma escola, o Jiva é muito limitado do ponto de vista de sua capacidade, né, intelectual de controlar os resultados, é impossível. Então, a gente vai vivendo deste modo, livre da preocupação, usando um certo planejamento que é deliberado e não permitindo que ele seja excessivo, esse planejamento, e deixando, né, a preocupação de lado. Por quê? Porque eu joguei no campo, agora chega, né? Eu joguei no campo, pá!
né? Agora eu tenho que encontrar um equilíbrio e me equilibrando neste processo, mas o que será, será, eu não posso voltar atrás, né? Eu costumo dizer assim, pô, eu não tenho o túnel do tempo, eu não tenho condição de voltar no tempo. Se você tiver uma máquina do tempo, eu falo às vezes, né? Se tiver uma máquina do tempo, diz para mim, porque aí eu posso voltar no passado e mudar algumas coisas que eu fiz, né? Mas eu não tenho uma máquina do tempo. Você lembra do túnel do tempo, aquela série que existia na televisão? Eu não tenho modo de fazer uma visita no futuro e voltar. Se eu tivesse, eu poderia modificar o passado, aqui e ali. Mas eu acho que mesmo tendo, eu acho que nem vale a pena se preocupar com isso. Preocupar-se em ação mecânica. Você consegue sim se preocupar, planejar sem se preocupar, é absolutamente possível. Uma vez que eu planejei e eu decidi implementar a minha ideia, daí para frente, é inútil olhar para trás e se preocupar. Depois que o bilhete foi comprado e reservado, né, você não precisa mais se preocupar, né? Nos dias de hoje, a gente compra esses voos, né, que praticamente não dão devolução do dinheiro, como era o caso de 20, 30 anos atrás. Você compra e, né, aí você fala, será que eu vou conseguir ir? Depois que eu comprei, já era, né? Eu vou, se eu não vou, perco o dinheiro, tudo bem, né? Devo colocar, se as circunstâncias do campo não permitir que eu vá, né? Então, qual é o remédio, né, para você não se preocupar com as ações? E o Krishna diz, eu sou muito ativo, eu tenho que fazer tudo isso, eu sou o criador, né? Krishna resolveu esse problema. E qual é o remédio que ele tomou para resolver esse problema, né? Na última aula, Swamiji apresentou aquela analogia de jaca, né? Na Índia tem muita jaca também, como no Brasil, como no interior aqui de Goiás tem muita jaca ainda. Mas a jaca tem uma cola que gruda na mão, né? Então você tem que passar um óleo de coco para evitar, para poder manusear a jaca, né? Então, em analogia, o Yanni, o Krishna Guru, o criador deste universo, ele não deixa a jaca grudar nele, não deixa as ações e seus resultados grudarem nele. Ele permanece como um princípio, inteligência livre de todos os grudes, né, da vida, do mundo. Aí ele apresenta uma outra analogia a respeito de sair. Você vai cair um temporal, você leve o seu guarda-chuva, leve uma capa, né, para que você procure, né, não tente não se molhar. Da mesma forma, qual é a capa nossa? A capa nossa é o Yana, né? O óleo de coco nosso é o Yana. A gente não quer que o mundo grude na gente, que as ações grudem na gente, desenvolvam vasanas, né, potentes, né, vinculantes que nos compelirão à ação, né, desenfreada, uma ação compulsiva total, né? Então nós temos que usar um óleo de coco bom, né? E neste caso uma capa de chuva boa, e essa capa de chuva boa é o Yana. Eu tenho conhecimento de todo o universo porque eu sou a inteligência que cria, sustenta o universo. Todas essas leis são leis minhas. Eu conheço todo o universo e eu tenho autoconhecimento. Eu conheço a minha natureza, a carta e a sanga, e eu conheço tudo que rege esse universo. Eu tenho conhecimento de tudo, né? Então, esta é a minha capa, é o conhecimento do mundo, porque eu preciso do conhecimento do universo, porque eu sou o criador do universo. Você, Gilate, você não precisa do conhecimento do mundo. Você precisa só do autoconhecimento. Não tente desenvolver o conhecimento de Deus, porque aquele ali cabe a Deus. Somente Deus é onisciente e tem o conhecimento, porque ele é feito de conhecimento puro. Você, Jivatna, você precisa conhecer somente aquilo que é a sua natureza, a carta e a sangha.
né? Livre de ação, movimento, experiências que acabam prendendo o indivíduo no samsara. Eu tenho o conhecimento do mundo, eu tenho o autoconhecimento. Conhecimento é poder, conhecimento é defesa, é o escudo que irá te proteger da doença do samsara. Conhecimento é o único remédio para todos os problemas da mente humana. Até mesmo os problemas físicos podem ser resolvidos através do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento irá aumentar a nossa saúde mental, psicológica, não é? E muitos dos nossos problemas físicos são psicossomáticos, né? O corpo-mente é um organismo integrado. Se você desenvolve uma saúde mental, emocional, isso se reflete na sua saúde física, né? É por isso que nós vemos essas asanas, esse movimento, né? De fazer, né, torções no corpo, né? Que vão liberar tensões de tal modo que o corpo relaxa. Quando o corpo relaxa, a mente relaxa um pouco também. Então, você sabe que o corpo-mente é um organismo integrado, e se você trabalhar o corpo-mente na raiz do problema, que é a ignorância, né, neutralizando-a com autoconhecimento, então até mesmo a sua saúde física, né, será beneficiada. Ok. Portanto, Krishna, aquele que conhece este segredo, Yana, né, ele consegue viver livre apesar das atividades no mundo, né? A liberdade, moksha, é moksha, apesar do mundo e todo o seu dinamismo. E nós fomos criados para interagir com o mundo. Livre, liberdade, moksha, é apesar do mundo e apesar das atividades do mundo. Não é ser livre das ações, das atividades, não. É livre da identidade como o executor e o desfrutador. Não é liberdade da responsabilidade. Aqui isso aparece novamente como uma grande contradição. Se eu não sou o fazedor, o executor e o desfrutador dos resultados, então eu não tenho nenhuma responsabilidade. Não é liberdade a respeito da responsabilidade que se refere à sua identidade inferior, aparente. Não, não misture Satya com Mithya. Por isso que esses ensinamentos requerem sempre um guru competente. Senão, ele aparece como contradição atrás de contradições, né? Liberdade, apesar das atividades, não é liberdade de atividades, não é liberdade de responsabilidade do ponto de vista de você, em sua identidade inferior, que interage com o campo. Você precisa ser responsável porque você irá lidar com os resultados, né, em sua natureza inferior, né? Mas liberdade, apesar da responsabilidade. Putz, agora o Alexandre assumiu um cargo novo na empresa dele que tem uma puta de uma responsabilidade, tá? Então, como é que vai ser agora? Então, agora ele vai ficar, né, sempre tenso, sempre, né, amarrado em tudo aqui? Não, né? Eu sou um Yanni, eu sou livre, apesar das minhas responsabilidades, né? Este é o segredo. E quem é que descobre este segredo? Né? O segredo dos segredos, o segredo exposto ao ar aberto, né? As pessoas nem consideram este segredo. O que é este conhecimento? Krishna ainda não disse, né? Ele fala sobre conhecimento, yana, yana, mas ele ainda não falou. O que é este yana? Nós não discutimos ainda neste capítulo 4. Ele está mantendo isso em suspense para nós, para que você continue a vir para aulas do Gita. O conhecimento será discutido a partir do versículo 18.
até o versículo 27, que é puro, puro, puro Jnana Yoga, aquele Jnana Yoga mais sutil, mais profundo, que livros e livros podem ser escritos como sutras, como comentários, porque é puro, puro Upanishads esses versos. Lá nós obteremos os conhecimentos profundos dos Upanishads, que às vezes é dito como conhecimento secreto, e não é secreto, mas ele é exposto para todos, mas ninguém tem interesse neste conhecimento, né? Isso é extremamente curioso, né? É um conhecimento que não é secreto, mas aparece secreto porque não tem nenhum apelo às mentes das pessoas. Elas querem conhecer a respeito de coisas, circunstâncias, né, eventos. Ela não quer ter o conhecimento do ser, sua real natureza. Esse é um conhecimento secreto porque as pessoas não têm uma capacidade intelectual, uma qualificação intelectual, para conhecer a natureza do conhecedor. Eles querem conhecer o que é mais denso do que a mente, mais denso do que o intelecto. Possivelmente muito sutilizada para começar a voltar a mente para o conhecimento daquilo que é a sua causa. Então, aquele que descobriu esse conhecimento secreto, né, ele, igualmente a mim, o Krishna Guru, dizendo a Arjuna, este também não está limitado ou preso ou amarrado pelo karma, as ações e seus resultados. Assim como eu, o Criador, não estou limitado pelo karma, o Jnani também não é limitado pelo karma. Esta é a promessa do Krishna Guru. Ok. Então, vamos passar para o próximo verso. Nesse verso aqui, ele simplesmente faz essa declaração de que ele é livre das ações, e os Jnanis também são livres das ações e livres do samsara. Os Jnanis ele apresenta no verso 14 como aqueles que conheceram a mim como eles mesmos, né? Mesma natureza. Então, o verso seguinte, que é o verso 15, tendo conhecido este conhecimento secreto, que não é secreto, a ação também foi, tendo conhecido isso, a ação também foi realizada. Amigo, agora eu passei para você que existe um conhecimento secreto, agora que você compreendeu isso, eu tenho mais a dizer a respeito disso. Tudo isso já era conhecido e realizado pelos antigos buscadores de moksha. Então, este não é um conhecimento novo. O conhecimento dos Upanishads, eles se mantêm vivos através da eternidade, porque eles foram embutidos na projeção do conhecimento dos indivíduos, né, esses organismos inteligentes, para que os indivíduos possam desenvolver e crescer e descobrir este conhecimento secreto, que não é secreto, é sempre à disposição, mas requer uma mente extremamente qualificada. Os buscadores da libertação, buscadores deste conhecimento, existem desde a eternidade. E esse conhecimento sempre foi realizado por esses indivíduos. Então, saiba que este processo espiritual não é nada de novo. Você estará executando essas sadhanas, né, que já foram feitas, provadas, colocadas para o teste anteriormente, por milhares de anos, eternamente. Eu sou sempre inclinado a dizer, né, que esses ensinamentos eles existem desde sempre. Na verdade, não é desde o início dos tempos, porque não existe o início da criação. A criação é cíclica. Ela se recolhe no campo macrocósmico causal, aí ela retorna para o sutil e se manifesta no físico de período em período. E esses conhecimentos, eles existem além do tempo, porque a realidade é que não existe o início dos tempos. Existe esta potencialidade de projeção do universo além dos tempos. Isso existe antes
do espaço-tempo paradigma, né, ser estruturado. Existe antes. É o poder de Maya. Então, saiba que você não está sozinho neste caminho. Anteriormente, ele foi seguido por uma infinidade de buscadores de moksha. Este conhecimento secreto, que é o autoconhecimento, nunca foi tão secreto como dizem. Ele sempre foi obtido no passado. Eu não estou passando para você um conhecimento moderno, mas sim um método que nos foi revelado pelo Criador e que foi sempre empregados por todos os seres vivos com mentes contemplativas que introspectaram para tentar compreender a real natureza do universo, que é a real natureza do eu. Todos esses tiveram sucessos seguindo esse conhecimento revelado. Portanto, ele diz, todos os seus antepassados, que eram buscadores de moksha, eles obtiveram este conhecimento através deste mesmo processo que está sendo, né, desdobrado aqui pelo Krishna Guru e os demais gurus provenientes desta Sampradaya. Como eu havia discutido antes, como eu estarei sempre discutindo no futuro, o autoconhecimento foi e sempre será obtido através deste meio de conhecimento. O que eles fizeram? Eles não fugiram de suas responsabilidades, eles não abandonaram as suas ações, os seus papéis sociais. Você não deve fugir do seu Swadharma. Eles não fizeram isso, Arjuna. Eles permaneceram dentro do âmbito de seus Swadharmas, né? Se eles eram grihastas, né? Pessoas envolvidas no mundo, se eles estavam governando, protegendo o reino, eles não precisaram deixar os seus papéis e ir para uma caverna. Eles não precisaram de abandonar a interação e ação. Eles se mantiveram extremamente ocupados, mas dentro eles permaneciam como é que se diz? Introspectivos, né? No fundo, a mente estava envolvida nesta busca pela verdade. Quem sou eu? O que é a real natureza deste universo? Será que ele é real? Né? Este corpo, este mente. E por que este corpo e essa experiência humana? Qual é o propósito desta experiência humana? Ela representa uma oportunidade ou representa simplesmente um fardo, como se eu estivesse pagando os meus pecados, né? Então, todos eles permaneceram ocupados, mas por dentro eles eram frescos como os pepinos. Olha que bacana essa analogia. A primeira vez que eu ouço este exemplo dado pelo Swamiji, né? O pepino é uma fruta, um vegetal, né? Eu planto aqui. Ele é muito fresco realmente, né? Pode estar batendo um sol nele, mas ainda assim por dentro eles permanecem frescos. Eles tinham aquela paz interior, aquela fresqueza interior, apesar dos papéis e das atividades, né, referentes aos seus dharmas, né? Todos os antepassados fizeram isso e você pode fazer isso. Você pode obter o autoconhecimento através do mesmo remédio. Qual é o remédio? Né? Remédios são os ensinamentos revelados pelos Vedas, e mais especificamente pelos Vedantas, né? O Vedanta, o final dos Vedas, dos Upanishads. Portanto, Krishna diz, você também deve cumprir, manter os seus papéis, cumprir os seus deveres, permaneça no seu ashrama como um grihasta, né? Como uma pessoa que está exercendo um papel no mundo. Não tente se tornar um sannyasi ashrama. Não procure fugir do seu ashrama atual. Não pense em sannyasa. Mesmo que sempre venham problemas e você sinta esta tendência, esse desejo que você precisa fugir do mundo. Quantas vezes eu passei por isso? Quantas vezes eu tentei fugir do mundo? Muitas, muitas, muitas vezes.
Aí um dia eu fui visitar Papadi, num domingo à tarde, ele me mandou de volta para o mundo. Ah, não, pega o seu filho, vai dar educação e vai cuidar dele. Tá? Eu falei, que isso, cara? Você está querendo acabar comigo? Eu vim aqui para me iluminar e agora você está me mandando para o mundão? Aquilo lá é uma selva de pedra terrível. Ah, não, você é pai, você tem que exercer o seu papel de pai, né? E os ensinamentos você já conhece, você simplesmente continua fazendo a sua sadhana, mas cuida do seu filho, cuida da educação dele, etc, etc, né? Então, ninguém precisou abandonar os seus papéis, né? Fugir não é o resultado, muito embora, para mim, naquele período, eu falei, ok, eu vou ter que sacrificar o meu ticket, meu bilhete para a iluminação, por causa deste meu Swadharma como pai, né? Parecia isso. Aí, mais tarde, depois de anos, eu escrevi um poema que eu nunca mandei para Papadi, porque ele já tinha deixado o corpo, eu penso, ou talvez eu tenha mandado, sim. É que ele me mandou para o mundo e eu pensava que no mundo eu estaria perdido espiritualmente, mas eu não sabia que a fricção, os desafios e as dores e os prazeres, né? A fricção com o mundo iria estar processando uma certa maturidade e purificação do corpo-mente através do mundo, né? Desde que nós estejamos engajados no mundo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do Dharma, né? Se alguém adotar o sannyasi, ele deve adotar o sannyasi quando os problemas estiverem todos resolvidos. Olha que bacana isso. Você quer ser um sannyasi? Tudo bem. Mas se a sua vida estiver cheia de problema, não vire um sannyasi. Primeiro, resolva todos os seus problemas. Quando você não tiver mais nenhum problema e você quiser se tornar um sannyasi, aí, de repente, esse é um movimento justo, né? Só então é uma verdadeira necessidade de conhecimento. Caso contrário, é uma necessidade de fuga, de escape. Sannyasa escapista não é aceito na nossa sampradaya, embora existam alguns por aí. Permaneça onde você está, né? E faça o seu karma, mas não deixe que o karma grude em você. Por quê? Porque você vai usar aquele óleo de coco, né? Você vai se imunizar contra os resultados dos karmas e o sentimento de identificação como aquele que faz as ações. Os seus antepassados fizeram isso e tiveram sucesso. Ok. Então, vamos passar, a gente tem um tempinho aqui, tem. Vamos passar para o próximo file. Então, uma breve retrospectiva. A Juna queria escapar, sim, exatamente, ele queria fugir daquelas ações desagradáveis, ele estava confuso, totalmente confuso, né? Emocionalmente, sentimentalmente envolvido, quando nós temos o nosso centro emocional perturbado, o que que acontece? O nosso centro intelectual também é afetado negativamente. O corpo e a mente é um organismo integrado e equilibrado. O nosso corpo sutil também é um organismo integrado através de suas funções. Se nós sofremos uma crise emocional devido a apego, dependência, né? Expectativa, né? O mundo grudou em mim, as pessoas, as coisas, as circunstâncias grudaram em mim e agora eu me sinto inseguro, né? Aí emocionalmente eu estou abalado. Então, se eu estou emocionalmente abalado, qual seria então a minha condição intelectual, a minha faculdade discriminativa? Inevitavelmente ela será abalada. Por quê? Porque é um sistema integrado, né? Condição mental,
as sensações, né? As memórias, as emoções, né? E a minha capacidade discriminativa, discernimento, intelectual, é um organismo integrado. Ele estava abalado devido ao apego ao samsara, que foi manifesto como um apelo às pessoas que se encontravam no outro campo, no outro lado do campo de batalha, pessoas que ele amou durante toda a sua vida, reverenciou algumas delas. Então, é um exemplo dramático de apego ao samsara. Dramático porque ele precisa destruir aquelas pessoas. Uma pessoa se torna presa a esses vínculos. Sempre que nós temos essa confusão intelectual, nós não discernimos devidamente o Dharma do Adharma, o meu Swadharma, né? E a gente, naquela confusão, a gente perde a capacidade discriminativa e as nossas ações são comprometidas, as nossas determinações são comprometidas, e essa foi a situação de Arjuna no campo de batalha, depois de 13 anos de contemplação, de estudo, de estratégia, de tentativas de encontrar uma solução diplomática para essa guerra, para essa crise. Então, ele permaneceu naquela condição, e o Arjuna e o Krishna deu oportunidade para o Krishna Guru de nos ensinar os ensinamentos completos dos Vedas, que começa com ação, né, e termina com a contemplação dos ensinamentos dos Upanishads. Tudo isso devido ao envolvimento emocional. Então, a preocupação com os resultados, nós sabemos, nós vimos tudo isso, né? É um problema, ansiedade. Qualquer ação parece ser motivo de preocupação, antes de começar, durante a ação e depois, né, antes dela frutificar. Arjuna experimenta isso intensamente no campo do Mahabharata. Por quê? Porque ele está emocionalmente, né, sentimentalmente envolvido com os seus parentes que estão do outro lado. Arjuna queria fugir do campo. E o Krishna Guru aproveitou para ensinar à humanidade, através da Arjuna, todos os ensinamentos espirituais dos Vedas. Você não deve escapar do seu karma, não deve escapar do mundo, muito embora o caminho para os yogis seja esse, de resolver o problema do mundo, escapando do mundo através de um determinado estado, Nirvikalpa Samadhi. O máximo que você pode fazer é mudar o karma. Essa é uma sacada, é um ponto legal. Ninguém consegue evitar as ações, porque a gente vive no mundo, nós fomos desenhados para receber estímulos e apresentar respostas. Isso é chamado de interação com o campo, né? Então, a gente não consegue evitar esta interação. Como ninguém pode evitar o karma, a única coisa que a gente pode fazer é melhorar os karmas, né? Melhorar a minha capacidade de interagir. Eu posso mudar os karmas. Eu estou fazendo determinadas ações e essas ações estão produzindo perturbação e encrenca, conflitos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar as minhas ações e agora, finalmente, eu vou para um ashrama na Índia. Tá? Aí o Krishna aqui fala assim, não, peraí, você tem uma outra opção, não foge não, porque fugir é impossível. Você tem a opção de mudar o seu karma. Você tem uma inteligência que te permite, né, conectar os pontos e determinar e dizer assim, não, eu não vou seguir mais nesta direção, porque ela não está me ajudando a crescer. Então, eu posso, no máximo, mudar o curso das minhas vidas, mas jamais abandonar as ações. Eu vou substituindo ações, né, assim, por ações assadas, ações
puramente materialistas, né, por ações, né, mais espirituais, ou ações, né, de dependência, para ações que promovem a minha independência. Quando você muda o campo de ação, você pode criar ações melhores, mas aí o Swami, ele acaba com a minha linha de pensamento aqui, e ele diz, quando você permanece investido nas ações, né, fugir das ações não é a solução. Então, no máximo, você pode mudar as suas ações. Se você muda as ações, você pode criar uma como é que se diz, uma direção de vida na qual essas ações elas vão propiciar resultados melhores, né? Mas aí ele diz mudar as ações, porque abandoná-las é impossível, é como sair do óleo da frigideira para o fogo, né? O fogo como é que se diz? Da churrasqueira, né? Usando uma analogia brasileira, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? É uma piadinha, porque nós não podemos abandonar as ações, mas nós podemos transformar ações totalmente fundadas na ignorância, que irão produzir conflitos kármicos, né? Eu posso transformar em ações que irão produzir punha, produzir uma circunstância mais favorável para o meu crescimento. Mas eu não jamais devo permanecer totalmente investido nas ações, porque no final das contas nenhuma ação irá resolver esta doença do samsara. Quando você muda o tipo de ação, é como se você estivesse saindo do óleo quente da frigideira para o fogo da churrasqueira, né? Então, qual é a solução? A solução, no final, a solução definitiva e final, é, sem abandonar o karma, abandonar a identificação como o fazedor do karma e o desfrutador dos resultados. Vocês veem como é simples o Vedanta. Os conceitos são sempre os mesmos, né? Então, tudo isso é o que realmente é o grande salto quântico, né? Abandonar a identificação como o fazedor e o desfrutar. Não, mas eu quero manter o meu sentimento de executor e desfrutador, mas eu quero fazer ações que irão produzir punha. Tudo bem, mas saiba que punha é um outro tipo de panela, né? Não é, de repente, um óleo quente, não é o calor de uma churrasqueira, mas é o calor de uma água que está fervendo, né? Que vai te cozinhar no final das contas. A única solução é o quê? É abandonar a identificação como o fazedor e desfrutador das ações. O máximo que você pode fazer, como nós já vimos, é mudar a sua ação. Você jamais pode desistir da ação. Krishna quer ensinar a Arjuna como se envolver na ação, mas, ao mesmo tempo, não ser preso pela ação, isolando a mente das tiranias da ação. E para este isolamento, Krishna quer apontar que existe apenas um remédio, uma pomada, que é aquele óleo de coco, né? Que aqui ele apresenta agora como um Odomus, que é uma marca de creme repelente muito famosa na Índia, para os mosquitos não chegarem em você, um outro modo de imunizar você contra a dor do samsara, a dor das picadas dos mosquitos, né? Você precisa se manter envolvido nas ações do mundo, mas isolando a mente contra as tiranias. As tiranias são as vasanas vinculantes que irão forçar a você a ação totalmente não deliberada, né? Então, você se torna um escravo das ações e não um mestre das mesmas, né? Você precisa deste creme, que é o yana, que irá fazer de você um mestre de suas ações. Da mesma forma, você precisa se imunizar do mosquito chamado karma. E você tem o seu creme, que é chamado yana. Aplique esse yana e entre o karma do qual você nunca pode escapar, e uma vez que você se isola, não apenas o karma não perturbará, o karma começará a crescer
como um jogo ou um esporte. Tá? Então, isso aqui é o conceito de que o Yang ele vê a vida mais como um jogo, como um esporte. O Swami apresenta o conceito de quando você está jogando uma final, né? A final no jogo de cricket envolve um jogo de 4. Quem ganhar as 5, quem ganhar 3 primeiras ganha. Suponhamos que você ganhou 3, mas ainda assim tem o quarto e o quinto jogo. Você ainda joga, porque tem que jogar, mas você joga esportivamente, porque você já é o campeão, né? Então, você vive na vida fazendo as suas ações, porque você sabe que até quando o seu karma se esgote, você precisa respeitar o sistema, né? Mas você sabe que as ações e seus resultados são como um esporte, como um jogo, e este é o conceito de que a vida é uma brincadeira, é um lila, né? Mas é um lila somente para aqueles que compreenderam, né? Que tudo isso não passa de de uma grande piada, de uma grande brincadeira projetada por Mara Ishwara. Mas a brincadeira é dramática e ela só se torna uma brincadeira se você tomar o remédio chamado Yana, ok? Então a gente volta amanhã no mesmo canal, no mesmo Mitya, no mesmo Zoom, para dar continuidade neste texto que agora, ó, eu não estou fazendo publicidade à toa, não, nós vamos entrar no suprassumo do Vedanta, que são os próximos versos, que são puro, puro, puro autoconhecimento, do mais sutil, do mais profundo possível. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Obrigado a todos vocês do Vedanta Brasil.